Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Tasso Batista e sejam bem-vindos ao meu podcast. O episódio a seguir é um episódio de suma importância, principalmente para os pais, que os pais fiquem bem atentos nas informações que eu vou passar para vocês. É uma informação que eu consegui no site do Brasil Escola e que foi escrita por Líria Alves. Matéria importantíssima para os pais no que diz respeito à questão de celular. O título do nosso episódio é Celular e Adolescentes, uma relação perigosa. Bem, uma pesquisa feita em Flandres, na Bélgica, com 1.656 estudantes de 13 a 17 anos, revelou que o uso do celular à noite é prática recorrente entre os adolescentes e isso está diretamente relacionado ao aumento do nível de cansaço desses jovens após algum tempo. A preocupação maior dos pais no que diz respeito à mídia é com relação ao tempo que as crianças gastam vendo TV, ouvindo música ou navegando na internet. Por outro lado, o melhor rendimento escolar está relacionado a uma boa noite de sono. Estudos revelam que os adolescentes que dormem menos estão mais propensos a problemas cognitivos ou comportamentais em sala de aula. Os pais devem estar alerta, bastante atentos, porque é preciso restringir ou proibir o uso do celular após a hora de dormir. E especialistas, fiquem bem atentos a essa informação, recomendam que as crianças e adolescentes tenham entre 8 e 10 horas de sono por noite, para manter uma vida saudável e um bom relacionamento, um bom desempenho durante o dia. Além disso, os pais que desconfiam que seus filhos estejam sofrendo de distúrbios, o celular é visto como, para muitos pais, como um simples aparelho de comunicação, útil em situações de emergência. Mas com a modernização, e agora nós temos aí os iPhones que são bem mais digamos assim, completos, bem mais cheios de recursos, os jovens eles usam esses aparelhos assim, de comunicação moderna de uma forma que os pais nem têm ideia como, nem imaginam, né? Eles não trocam apenas mensagens, eles acessam sites de vários tipos, né? Precisam estar bem atentos, os pais precisam ficar bem de olhos bem abertos. Casos de cansaços excessivos informados pelos adolescentes foram atribuídos ao abuso na utilização desses aparelhos, tanto em ligações quanto em trocas de mensagem, como trocas, acessos de sites de jogos, de diversão e coisas desse gênero. Eles gastam muito tempo se conectando com outras pessoas e alguns deles fazem isso a noite inteira. Do sono, é claro, deve recorrer a consultas com pediatras ou especialistas na área. E dar conselhos como durma bem para melhor suas notas, ou melhor, para melhorar as suas notas, esse conselho será sempre bem dado, bem aconselhado a ser dado aos seus filhos, tá certo? Outras precauções sobre o uso desses aparelhos, do celular. Um dos principais centros de pesquisa sobre câncer dos Estados Unidos emitiu um alerta sobre os riscos do uso de telefone, ou seja, dos iPhones, em razão das radiações magnéticas emitidas por esses aparelhos. Alguns estudos afirmam que telefones celulares ou aparelhos sem fios, eles emitem radiações eletromagnéticas que podem penetrar no cérebro e isso poderá causar sérios danos à saúde. Um deles seria o aparecimento de tumores no cérebro, ok? Apesar de não haver uma pesquisa conclusiva que constate a relação entre o uso dos celulares e o risco de tumores, os usuários devem começar a tomar certos cuidados. E isso aí não se aplica só aos jovens, os garotos, os adolescentes, não. Se aplica a nós também, adultos. Alguns fabricantes de telefones celulares e sem fio declaram que os aparelhos emitem radiação eletromagnética. Não devemos esperar que haja um estudo definitivo sobre esse assunto, pois é melhor estar errado por ser cauteloso que lamentar mais adiante. Algumas precauções sobre o uso dos telefones celulares. Vamos lá.
Primeira, permita o uso de celulares por crianças apenas em casos de emergência. E aqueles que estão um pouquinho mais apegados, que é muito comum ver hoje em nossos dias, não deixem que eles dediquem muito tempo ao uso desses aparelhos. Tente manter o aparelho longe do corpo enquanto guardado e use o viva voz sempre que possível. Também é aconselhável que as pessoas usem o celular apenas para conversas rápidas, já que os efeitos biológicos estariam diretamente relacionados ao tempo de exposição. Outro estudo realizado na Grã-Bretanha sugere que o uso de celulares por crianças deve ser limitado. E, além disso, a pesquisa aconselha que menores de 8 anos de idade não usem esses aparelhos. É provável que os campos eletromagnéticos penetrem mais profundamente no cérebro das crianças do que dos adultos, certo? Em Israel, uma pesquisa feita com 500 israelenses aponta que o uso dos celulares pode estar vinculado ao aumento do risco de desenvolver câncer nas glândulas salivares. Ok? Bom, essas informações eu encontrei no site Brasil Escola. Essa matéria, inclusive, foi feita por Líria Alves. Mas é uma matéria importante. Observem que ela, quando ela preparou essa matéria, se falava muito em celular. O celular, gente, ele ainda existe. Quando eu digo celular ainda existe, eu me refiro àquele que é usado mais para meio de comunicação, assim, no sentido de ligações, né? Inclusive foram fabricados agora alguns celulares, alguns iPhones, que é o termo mais atualizado, para pessoas idosas. Os números são maiores, tem alarme, tem um monte de recurso aplicado para os idosos. Mas esses iPhones mais modernos e caros, cheios de recursos, que não se usa tanto mais para ligações, e sim para contatos através de WhatsApp, através de Instagram, esses são os que a juventude e a criançada mais usam, mas eles também causam, digamos assim, um certo problema para quem usa em excesso. E tem aqueles que, sem falar que você tem que usar muitos deles usam com fone de ouvido, isso também prejudica a audição da garotada. Alguns pais, para prender a atenção dos filhos, para deixar os filhos, digamos assim, mais quietos em casa, compram esses aparelhos, entregam na mão deles e deixam a criança horas e horas a fio com esses aparelhos. Isso não é bom, isso não é sadio. Portanto, procurem se informar mais sobre esse tema, sobre celular e adolescentes, celular e crianças, porque podem ter certeza, alguma coisa nociva também está sendo produzido, está sendo transmitido por excesso de uso desses aparelhos, seja o celular comum por algumas pessoas, seja os iPhones mais modernos, que crianças e adolescentes estão muito apegados, para não dizer viciados, né? Portanto, os pais redobrem a atenção com relação ao uso desses aparelhos, sem falar naqueles casos policiais, de assédios, de algumas brincadeiras que são violentas, que alguns jovens e alguns garotos estão praticando, né? Desafios, e muitos deles já se deram muito mal. Portanto, é aconselhável aos pais redobrarem a atenção com relação aos seus filhos no que diz respeito aos celulares ou os iPhones, como assim são chamados atualmente, tá bom? Bom, muito obrigado pela atenção, e mais informações a gente vai, com o passar do tempo, com o passar dos dias e de acordo com a necessidade, a gente vai passando episódios interessantes. Eu volto a aconselhar a vocês a pesquisarem o site do Brasil Escola, porque tem muitas informações educativas, curiosidades e importantes que vocês podem obter, informações que vão, com certeza, serem vitais para vocês, tá bom? Visite lá o site do Brasil Escola, que é muito importante. Muito obrigado mais uma vez e até mais ver. Tchau.